Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do sistema respiratório. Então, nós vamos ver as estruturas que constituem esse sistema, qual que é o papel desempenhado por cada uma dessas estruturas. Nós vamos também ver quais são os mecanismos da respiração. Então, como que ocorre o processo da respiração? Quais estruturas participam desse processo? E qualquer dúvida que vocês tiverem dessa aula ou de qualquer uma que já foi dada para vocês, por favor, me mandem por e-mail que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Então, pessoal, o sistema respiratório é um sistema vital para o nosso organismo. Por que ele é vital? Porque as células do nosso organismo, as células presentes no nosso corpo, para que elas consigam desempenhar suas atividades, elas precisam de um suprimento de oxigênio e também de um sistema que encontre uma maneira de remover o dióxido de carbono, que é uma substância tóxica, mas que é produzido por elas na sua atividade celular. Então, as células elas precisam de oxigênio e precisam também que façam essa remoção de dióxido de carbono. Isso é feito pelo nosso sistema respiratório e também é complementado pelo sistema circulatório. Mas o nosso sistema respiratório, pessoal, ele não atua só nesse suprimento de oxigênio e remoção de dióxido de carbono. Ele também tem um papel no processo da vocalização. Então, se a gente consegue falar, se a gente consegue cantar, se a gente consegue dar gargalhadas, isso vai acontecer por quê? Porque tem uma variação da tensão das nossas cordas vocais quando o ar exalado ele passa através das cordas vocais. Então, o sistema respiratório vai estar relacionado, atuante na questão das trocas gasosas, mas também na questão da vocalização. Essa informação é muito importante que vocês tomem nota, tá? A respeito, então, do papel dos dois sistemas. O sistema respiratório, ele vai garantir as trocas gasosas. E o sistema cardiovascular, ele vai garantir o transporte dos gases entre as células, os tecidos do nosso corpo e os pulmões, igual a gente viu nas aulas anteriores. Então, o sistema respiratório, pessoal, vai garantir que ocorra essas trocas gasosas, enquanto o sistema cardiovascular vai garantir o transporte desses gases entre as células, o nosso tecido e os pulmões. E quais que vão ser as funções desempenhadas pelo nosso sistema respiratório? Então, a primeira eu já falei para vocês, que é a realização das trocas gasosas. Mas ele vai atuar também no controle do pH sanguíneo. E como que ele consegue controlar o nosso pH sanguíneo? Porque ele atua na regulação das concentrações do dióxido de carbono. Então, com isso, ele controla o nosso pH sanguíneo. Ele também vai filtrar e aquecer o ar inspirado. O ar, então, que sai da atmosfera e vai para os nossos pulmões. Ele também terá receptores do olfato, então vai ser responsável para a gente sentir o cheiro, o odor, das coisas. E também vai trabalhar, vai atuar aqui na emissão dos sons. Então, no processo de vocalização, que eu já tinha falado para vocês. Então, vamos lá de novo. Vai realizar as trocas gasosas, então vai levar o oxigênio e pegar o gás carbônico. Vai controlar o pH do nosso sangue. Vai filtrar e aquecer o ar. Filtrar, por meio de algumas estruturas, como por exemplo os pelos, que a gente já vai ver agora, os pelos nasais, o muco nasal.
tem receptores do olfato e trabalha também na emissão dos sons, da vocalização. Coloquei para vocês aqui uma lâmina histológica, que é muito importante que vocês entendam as células que compõem o nosso trato respiratório. Então, quando a gente ainda está num desenvolvimento embrionário, né? Que a gente é um feto, está lá na barriga da nossa mãe, o epitélio que vai revestir o trato respiratório vai ser derivado do endoderme. Mas quando aí a gente nasce e vai se tornando adulto, quem vai revestir o nosso trato respiratório, em quase toda a parte do trato respiratório, vai ser o epitélio respiratório, tá? E esse epitélio respiratório, ele é constituído basicamente por duas células, que vai ser as células colunares ciliadas pseudoestratificadas, que é esta célula aqui, ó, tá? Com esses cílios. E essa célula aqui, ela vai atuar no transporte do muco. Então, esses cílios, eles se movimentam e aí é possível, então, ter o transporte desse muco. E por essa outra célula aqui, que são pequenas células globulosas, que são mucosecretores. Elas são conhecidas como células caliciformes. E essas células aqui vão ter, então, como função a produção do muco. Então, o epitélio respiratório vai ser formado pelas células colunares ciliadas pseudoestratificadas, que vão transportar o muco, e pelas células caliciformes, que vão produzir o muco. Eu falei para vocês que esse epitélio respiratório está em quase todo o trato respiratório, mas ele não está nos bronquíolos menores e nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, ele vai ser revestido, né? As suas paredes vão ser revestidas por um epitélio simples, pavimentoso, que tem duas células específicas, que são os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2, tá? Então, os alvéolos, eles vão ser revestidos por um epitélio simples pavimentoso, contendo os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2. Então, pessoal, quando a gente fala de respiração, a gente entende que a respiração envolve a troca dos gases, né, entre a atmosfera e o sangue e também os tecidos do nosso corpo, as células. Então, esse processo da respiração, ele ocorre em 3 níveis, que eles são separados, esses níveis, mas eles estão relacionados. Então, o primeiro processo da respiração, a gente chama de ventilação pulmonar, ou também respiração, processo da respiração, que é um processo mecânico que visa mover o ar, então, para o interior do pulmão e para o exterior do pulmão. Então, essa entrada do ar para os pulmões, então, da atmosfera para os pulmões, é chamado de inspiração. E a saída do ar dos pulmões para a atmosfera é chamado de expiração. Então, gente, a entrada do ar da atmosfera para os pulmões é inspiração. E a saída desse ar dos pulmões para a atmosfera é expiração. Temos aqui como segundo processo a respiração pulmonar ou respiração externa, que é o quê? Que é a troca de ar entre o pulmão e o sangue. Então, o sangue vai receber o oxigênio do pulmão e o sangue vai dar para o pulmão o dióxido de carbono para ser eliminado.
Então, na respiração pulmonar ou externa, o sangue recebe esse oxigênio do pulmão e dá para o pulmão o dióxido de carbono. Por fim, a gente vai ter aqui o último processo, que é a respiração tecidual ou respiração interna. E o que vai acontecer nesse processo? O sangue que está rico em oxigênio vai dar o oxigênio para os tecidos, para as células, e vai recolher o dióxido de carbono gerado pela atividade celular, tá? Para depois ser eliminado. Então, nós vamos ter aqui, então, gente, processo 1, a ventilação pulmonar, que é o processo da respiração, né? Que é esse movimento do ar para dentro dos pulmões e do ar para fora dos pulmões. Nós vamos ter também o processo de respiração pulmonar ou respiração externa, que é pulmão doa oxigênio para o sangue e o sangue doa dióxido de carbono para o pulmão. E a última etapa é respiração tecidual ou respiração interna, em que o sangue doa oxigênio para os tecidos e os tecidos eliminam ali no sangue o dióxido de carbono. Essa parte aqui também é importante que vocês anotem, que são as zonas funcionais. Nós vamos ter duas zonas, que é a zona de condução ou porção condutora. O que é isso? São as vias aéreas, tá? Que vai conduzir então o ar do meio externo para o corpo até a zona respiratória. A zona respiratória ou porção respiratória é onde vai ocorrer as trocas gasosas. Então, vamos lá na porção condutora. Quem que faz parte da porção condutora? A gente tem o nariz, a laringe, a faringe, a traqueia e os brônquios. Então, exclui aqui os brônquilos, porque os brônquilos estão mais ligados com a zona respiratória. Então, zona condutora, nariz, laringe, faringe, traqueia e brônquios. E a zona respiratória, gente, onde vai ocorrer, então, de fato, essas trocas gasosas? A gente tem bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos pulmonares. E as nossas vias aéreas, elas são divididas em duas partes. A gente tem as vias aéreas superiores, nós temos também as vias aéreas inferiores. Agora a gente vai ver as vias aéreas superiores. Então, nós temos aqui como estruturas que compõem as vias aéreas superiores: o nariz, a faringe e a laringe. Nós vamos ver cada uma dessas estruturas separadamente. Então, nós vamos começar aqui pelo nariz. Então, quando a gente inspira o ar, ele vai entrar para o nosso sistema respiratório por meio de quem? Das narinas. E essa parte aqui do vestíbulo do nosso nariz, que é essa partinha aqui que está circulada, é uma região onde vão conter pelos aqui. E esses pelos, eles vão servir para reter as partículas maiores que podem entrar aqui para o nosso sistema respiratório. Então, durante a nossa inspiração. Então, esses pelos, eles vão servir como se fossem filtros, tá? Para pegar essas partículas maiores. Falando do esqueleto do nosso nariz, vou falar aqui um pouquinho a respeito do dorso. O dorso do nosso nariz, ele vai ser formado pelos ossos nasais. E o restante desse esqueleto aqui do nariz vai ser formado por cartilagem. Então, o nosso nariz vai ter como uma estrutura que é anatômica o septo nasal, que eu já falei com vocês sobre essa estrutura na aula de acidentes ósseos.
Então, esse septo nasal, ele vai ser formado por uma cartilagem do septo. E ele vai se relacionar superiormente com os ossos nasais e inferiormente com o osso vomer e com as duas maxilas. Esse septo aqui, ele é responsável por dividir a nossa cavidade nasal em câmara direita e câmara esquerda. E existem algumas pessoas que têm o desvio desse septo nasal. Então, esse desvio, em alguns casos, ele vai acabar interferindo na passagem livre desse ar, né? Para a cavidade do nariz. Então, vai prejudicar a respiração da pessoa. Então, os otorrinos, eles pedem para que esses pacientes que já têm uma dificuldade na respiração, por conta do desvio de septo, corrija cirurgicamente esse septo. Então, isso é possível de ser corrigido. E aí vai favorecer, então, no processo da respiração, vai facilitar a respiração do paciente quando corrige. Outras estruturas bastante importantes, né, que estão presentes no nosso nariz, na nossa cavidade nasal, são as conchas nasais e os meatos nasais. Então, vou começar pelas conchas nasais. Nós temos 3 conchas nasais. Nós temos aqui, ó, a concha nasal superior, concha nasal média e a concha nasal inferior. Do mesmo modo, nós vamos ter aqui entre as conchas a região do meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. Essas conchas nasais, elas são estruturas muito vascularizadas e elas vão atuar aquecendo e umidificando esse ar que vai ser levado para os pulmões. Então, a função dessas conchas nasais, pessoal, anotem aí, é o aquecimento e a umidificação do ar que vai ser levado para os pulmões. Nós vamos ter também aqui na região da cavidade nasal, né, dos ossos, que vai estar, né, relacionado, os seios paranasais. Então, esses seios paranasais, eles são espaços aéreos que estão localizados nos ossos. A gente tem aqui no osso frontal, no osso maxilar, no osso etimoide e no osso esfenoide. Então, nós vamos ter os seios paranasais, os seios frontais, tá? Os seios etimoidais, aqui, ó, esses dois, é o número 2, né, na verdade, são esses vários seios. Nós vamos ter o seio esfenoidal e os seios maxilares, que é um seio de cada lado, um seio direito e um seio esquerdo. E esses seios paranasais, pessoal, eles ajudam a aumentar a ressonância da nossa voz. Eles também auxiliam na produção do muco, entre outras funções. Então, quando a gente tem um processo de infecção, então a gente tem um quadro de gripe ou de alergia, o que vai acontecer? As nossas mucosas da cavidade nasal, elas vão ficar inflamadas. E aí os vasos sanguíneos, eles vão se dilatar e as membranas, elas vão se entumecer e vai aumentar, então, a formação, né, a produção, a secreção do muco. E aí a gente vai ter, então, uma congestão que vai interferir na nossa respiração. E aí a pessoa vai começar a sentir aquela sensação que o nariz está escorrendo. E quando essa infecção ela caminha para a mucosa dos seios paranasais, principalmente aqui nos seios maxilares, o que vai acontecer com eles? Eles vão se encher de muco. E aí vai bloquear a conexão com a cavidade nasal. Então vai ocorrer um quadro de sinusite. Tá? Então, a sinusite é quando esses seios aqui, eles infeccionam, inflamam, ficam cheios de muco, e aí tem um bloqueio
do seio paranasal com a cavidade nasal. E esses seios, eles também vão atuar como uma câmara de ressonância. Então, quando a gente está com uma congestão, a pessoa, né, quem está com a congestão, acaba mudando a voz. Por que que muda a voz? Porque tem relação com essa ressonância. E aí, isso pode aumentar a pressão dos seios, né, esse muco, essa formação no muco, e também a pessoa pode começar a ter muita dor de cabeça, uma dor forte na cabeça, por conta dessa pressão que está ocorrendo dentro do seio. E as infecções da cavidade nasal, elas também podem se estender pelo ducto nasolacrimal. E aí vai lá até o conjuntivo do nosso olho, a conjuntiva do olho. E aí é normal, então, quando a gente está resfriado, ter aquela sensação dos olhos avermelhados, ou o olho fica meio umedecido, tá? Então, é por conta disso. Porque a cavidade nasal vai, então, se estender até esse ducto nasolacrimal. E é possível também que essa infecção, ela atinja a faringe. E aí, quando ela atinge a faringe, o paciente vai ter dor de garganta, vai reclamar de dor de garganta. E essa infecção, né, que está na faringe, ela pode descer também para os brônquios, para a região dos pulmões. E aí, pessoal, vai causar uma tosse e possivelmente vai causar um quadro de bronquite no paciente. E se caso essa infecção caminhar aqui para a tuba auditiva, isso ocorre principalmente em criança, vai ter dor de ouvido, né? A consequência de dor de ouvido. E por que que acontece geralmente mais em criança? Porque a abertura dessa tuba auditiva, ela é maior nas crianças do que no adulto. Então, é bem comum que o paciente às vezes tenha uma gripe, né, uma criança, e aí já tem uma otite, né, uma dor de ouvido, aí devido a esta inflamação, né, uma infecção na cavidade nasal. Nós vamos ver agora a faringe, tá? A faringe, pessoal, ela está localizada na cavidade, né, aqui atrás da nossa cavidade nasal, da nossa cavidade oral, e ela está anteriormente às vértebras cervicais. Então, a faringe, ela é um tubo que serve tanto para o nosso sistema respiratório, tá? Como também para o sistema digestório. Ela vai ter uma comunicação, então, com a nossa cavidade nasal. Quando ela tem uma comunicação com a cavidade nasal, ela é conhecida como nasofaringe. Ela é dividida em 3 partes, né? Então, quando tá com a cavidade nasal, é a nasofaringe. Quando ela tem comunicação com a nossa cavidade bucal, é a orofaringe. Ela também tem uma comunicação com o ouvido médio, né, por meio da tuba auditiva, e também com o esôfago, tá? E também com a laringe. Então, quando ela tá aqui na região da laringe, ela é conhecida como laringofaringe. Então, ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. E ela vai ter comunicação com a cavidade nasal, cavidade bucal, com o nosso ouvido médio, né, por meio da tuba auditiva, com a nossa laringe e com o nosso esôfago. E ela vai funcionar como passagem de ar, tá? E também, né, como uma câmara de ressonância para amplificar, então, os sons da nossa fala. E a laringe? A laringe, ela se encontra, ó, conectada superiormente com a nossa laringofaringe, que a gente acabou de ver, e inferiormente com a traqueia. Ela está localizada à frente da quarta, da quinta e da sexta vértebra cervical.
E o ar que sai dos pulmões ou vão para os pulmões, ele tem que passar pela laringe. E aí, se qualquer coisa sólida, sabe quando a gente come, aí a gente vai engasgar, né? Então, se alguma coisa sólida tentar ir para laringe sem querer, ao invés de ir para o esôfago, o que vai acontecer com esse alimento ou com essa substância sólida? A pessoa vai ter logo uma tosse forte, tá? Para quê? Para expelir, para mostrar que tá indo, né, como se fosse um reflexo de defesa, para mostrar que tá no caminho errado. Então, se algo cair aqui perto da laringe, logo a pessoa vai tossir para que esse objeto seja expelido. E a laringe, ela forma aqui na nossa face anterior do pescoço uma proeminência. Essa proeminência, pessoal, ela é originada pela cartilagem tireoidea. Cartilagem tireoide, que é esta saliência aqui, essa proeminência, tá? Que é a proeminência laríngea, que é popularmente conhecido como pomo de Adão, né? Que é bastante evidente nos homens. Por que no homem? Porque logo após a puberdade, a laringe do homem ela vai se tornando maior do que a mulher. Então, gera aqui essa forma, né? Esse ângulo agudo, que é a cartilagem tireoide, tá? Então, não escrevam na prova pomo de Adão, porque pomo de Adão é uma linguagem coloquial, né? O certo é uma proeminência laríngea, formada pela cartilagem tireoide. E a laringe, pessoal, ela é formada por 9 cartilagens, tá? Que estão unidas ao osso hioide. Então, a primeira delas a gente já falou, que é a cartilagem tireoide, né? Que vai produzir, então, aquela proeminência laríngea. A gente tem também a cartilagem cricóidea, que é em forma de anéis, tá? E ela tá ancorada na cartilagem tireoide e também na traqueia. Temos também a epiglote, ela vai funcionar como se fosse uma válvula. Então, quando a gente deglute, a laringe ela é puxada para cima e ela vai encosta na epiglote, tá? Que aí vai tentar desviar, então, esses sólidos e fluidos que querem ir em direção à laringe e não para o esôfago. Nós temos também as cartilagens aritenoides, tá? Que é onde estão as nossas cordas vocais. Elas estão fixadas, as cordas vocais estão nas cartilagens, aritenoides. E nós vamos ter também as cartilagens cuneiforme e corniculares. Essas cartilagens, elas são pequenas e elas estão relacionadas diretamente com as cartilagens aritenoides. Nós vamos ter, pessoal, aqui as pregas, né, ou as cordas vocais. Então, nós vamos ter as pregas vestibulares, aqui, ó, prega vestibular, que são as falsas cordas vocais. E nós vamos ter as pregas vocais, ó, as pregas vocais. E essas pregas vocais são as cordas vocais verdadeiras. Então, quando o ar ele passa pela glote, ele vai provocar aqui a vibração das cordas vocais verdadeiras. E aí vai ter então a produção do som. Então, a frequência das vibrações e a consequência então em consequência vai ter então o som produzido. Ele vai depender então das tensões das cordas vocais, tá? Então, aqui vai ter então a vibração, né, das cordas vocais e, consequentemente, então, vai ter o som sendo produzido. Agora, nós vamos ver
as vias aéreas inferiores. Então, nós temos aqui como vias aéreas inferiores. Nós temos a traqueia, os brônquios e as suas sucessivas divisões e os pulmões. Então, traqueia, brônquios e as suas divisões e os pulmões. Então, nós vamos conhecer agora a traqueia, que tem uma porção cervical e uma porção torácica. Então, a traqueia, pessoal, ela é um tubo de aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro. E ela tem de comprimento uns 11 centímetros. Ela está localizada logo abaixo aqui da cartilagem cricóidea. E ela está anteriormente ao esôfago. Então, ela parte lá da laringe e vai até o nível da vértebra torácica, onde ela vai se dividir nos brônquios principais direito e no bronco principal esquerdo. E a traqueia, ela vai ser constituída por vários anéis cartilaginosos em formato de C, que eles vão ter como finalidade impedir que essas paredes do tubo se colapsem, então que elas se juntem, tá? Se juntam. Então, a traqueia ela vai ser formada por essas cartilagens de C, que vai impedir, então, que esse tubo se colapse. E aqui eu coloquei uma estrelinha para vocês, que é importante que vocês saibam o nome dessa estrutura. Então, aqui, ó, onde tem a bifurcação dessa traqueia, né, para depois formar os brônquios, essa bifurcação aqui da traqueia, ela é chamada de carina da traqueia, tá? Então, a bifurcação da traqueia é chamada de carina da traqueia. E uma curiosidade, assim, só para facilitar, né, que vocês conheçam e reconheçam as estruturas do nosso corpo, o brônquio direito, o bronco principal direito, ele é sempre mais vertical do que o esquerdo, tá? Então, uma dica aí para vocês, anotem essa dica. O brônquio principal direito, ele vai ser mais vertical do que o brônquio principal esquerdo. Entrando agora, então, na parte dos brônquios, após aqui a bifurcação da traqueia, né, que essa região chama carina da traqueia, né? Nós vamos ter, então, a formação de dois brônquios principais. O brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Esse brônquio principal, ele vai se dividir em ramos menores, tá? Esses ramos menores, então, vão ser chamados de brônquios lobares. Então, o brônquio lombar direito são no número de 3. E a gente tem 2 brônquios lombares esquerdo. Esses brônquios lombares, eles vão se dividir. E aí eles vão formar os brônquios segmentares, que são menores ainda. E os brônquios segmentares, gente, eles vão continuar se dividindo e eles vão adquirindo cada vez mais características anatômicas mais simples, eles vão vão ficando mais simples. E eles vão se dividindo, né? Até eles formarem, assim, finíssimos bronquíolos. Então, dando origem a essa árvore brônquica. Por que árvore brônquica? Porque visualmente, né, essa divisão dos brônquios parece uma copa de uma árvore. Então, ficou conhecido como árvore brônquica.
Agora nós vamos ver os bronquíolos. Os bronquíolos, eles não vão possuir cartilagem, tá? Eles são circundados por músculo liso. Então, os bronquíolos não têm cartilagem. Eles são circundados aí pelos músculos liso, tá? E os bronquíolos, pessoal, eles são as menores ramificações dos brônquios. E eles são responsáveis por regularem a entrada e a saída do ar. Os bronquíolos terminais, eles vão ser a última parte condutora. E esses bronquíolos, eles vão se dividir em vários ductos alveolares que vão terminar em pequenos sacos de paredes finas, que são chamados de alvéolos pulmonares. Então, que é esse saquinho aqui, ó, essa bolinha, tá? Uma bolinha dessa chama-se alvéolo pulmonar. E quando a gente tem diversos alvéolos juntos, aqui, ó, igual nesse caso, a gente vai ter uma câmara comum. E aí a gente vai chamar esse conjunto de alvéolos de saco alveolar, tá? Então, quando a gente tem um só, é alvéolo. Quando a gente tem esse conjunto, é o saco alveolar. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre os alvéolos. Os alvéolos, eles são um órgão esponjoso e eles são como se fossem, assim, bolsas de ar. Eles são estruturas, tá vendo, ó, aeradas. E a gente tem cerca de 300 milhões no nosso organismo, tá? Ele é uma das últimas partes ali da árvore brônquica e eles são responsáveis também pelas trocas gasosas entre o meio ambiente e o organismo. Então, os alvéolos que são os responsáveis pelas trocas gasosas entre o meio ambiente e o nosso organismo. Agora nós vamos ver aqui os pulmões. Então, pessoal, os pulmões, eles estão localizados entre o nosso coração, né? E ele é formado, pessoal, vou pedir para vocês só terem uma paciência aqui, que eu vou colocar o computador para carregar. Pronto. Então, pessoal, voltando aqui. Os pulmões, eles estão localizados, né, entre o nosso coração e eles têm um formato semelhante a um cone. Então, eles têm um ápice pontiagudo, né? E o pulmão, uma curiosidade para vocês anotarem. O nosso pulmão esquerdo, ele é levemente, ó, o pulmão esquerdo aqui, tá? Ele é levemente menor do que o direito, tá? E o direito, perdão, pessoal, aqui, ó, eu falei diferente para vocês, ó. Aqui é o pulmão direito, aqui é o pulmão esquerdo. Então, o pulmão esquerdo, ele é levemente menor que o direito. E o pulmão direito, que é esse daqui, ele é mais largo, ele é mais espesso, tá? E um pouquinho mais curto. Por quê? Porque logo abaixo do pulmão direito, nós temos o fígado, tá? Então, nós temos aqui o fígado, por isso que ele é um pouco mais curto. E aqui são dicas para que vocês consigam reconhecer na nossa aula prática. Então, assim, o pulmão direito, nosso pulmão direito, olha lá, right lung, ele tem 3 lobos. Então, ele tem o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E esses lobos, eles são originados pelas fissuras. Então, o pulmão direito vai ter a fissura horizontal, né, do pulmão direito e terá também a fissura oblíqua do pulmão direito. Então, graças a essas duas
fissuras, ele vai ter 3 lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E o pulmão esquerdo? O pulmão esquerdo, pessoal, ele só terá 2 lobos, tá? O lobo superior e o lobo inferior. E aí, quem forma esses lobos vai ser a fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Então, pulmão direito, 3 lobos. Pulmão esquerdo, 2 lobos. E uma outra coisa que o pulmão tem, uma outra estrutura que é importante, é o hilo pulmonar, tá? Esse hilo pulmonar, ele está na face mediastinal dos pulmões. E essa região aqui é por onde chega e sai as estruturas do nosso pulmão. Então, como por exemplo, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, tá? Os nervos. E uma outra estrutura que também é bastante interessante, que o pulmão apresenta, é a impressão cardíaca, tá? A impressão cardíaca é o quê? Como se fosse essa marca aqui que aparece no pulmão, devido ao posicionamento do coração, né? Então, a gente tem essa marca nos 2 pulmões, porque o coração é um órgão que está aqui no meio. Mas no pulmão esquerdo, a impressão cardíaca é maior, porque 2/3 do nosso coração está à esquerda da linha mediana. Então, a impressão cardíaca ela é mais visível no pulmão esquerdo. Nós vamos ter uma outra estrutura que se chama pleura, tá? A pleura, ela é um saco de paredes duplas que vão envolver os pulmões. E elas são formadas por membranas serosas, tá? Então, a porção que está mais firmemente aderida às paredes do pulmão, ela é chamada de pleura visceral, ou também conhecida como pleura pulmonar, tá? E a porção que vai revestir a cavidade, né, as paredes torácicas, é chamado de pleura parietal. Então, a que reveste intimamente os pulmões é a pleura visceral ou pleura pulmonar, tá? E a porção que vai revestir as paredes torácicas é a pleura parietal. E as camadas visceral e parietal, elas são contínuas, né, ali na região do hilo do pulmão. E entre as camadas da pleura, pessoal, há uma cavidade pleural, tá? E essa cavidade pleural, ela é extremamente fina. E ela é preenchida pelo líquido pleural. Esse líquido, ele é secretado pela pleura e ele age como se ele fosse um lubrificante para reduzir, então, o atrito entre as camadas durante o movimento respiratório, que a gente sabe que o pulmão trabalha, né? Ele se movimenta ali para ocorrer a respiração. Uma outra estrutura que eu não poderia deixar de falar, né, que é o principal músculo da nossa respiração, é o músculo diafragma, que como vocês já viram na aula de biologia, ele é um músculo que está localizado aqui abaixo dos pulmões. Ele é um músculo estriado esquelético e ele participa, então, da mecânica respiratória. Ele vai ter um formato de cúpula e ele é responsável por separar a parte do tórax e do abdômen. Cerca de 500 ml de ar, ele entra e sai dos nossos pulmões em cada respiração. Como a gente repete, né, a respiração cerca de 16 vezes por minuto, o oxigênio de 8 litros de ar entra no nosso sistema respiratório a cada minuto. E nos homens jovens, pessoal, os pulmões ele tem uma capacidade total de aproximadamente
5,9 litros, tá? Nas mulheres, 4,4 litros. Sendo que 1,2 litro nos homens e 1 litro nas mulheres permanecem nos pulmões, mesmo quando a gente faz uma expiração, tá? Forçada. Por quê? Porque esse volume que fica nos pulmões é o volume residual. Então, a capacidade total de um homem jovem é em torno de 5,9 litros e da mulher 4,4 litros. Agora, eu preciso que vocês prestem atenção, porque é um momento muito importante da aula, que a gente vai aprender a mecânica, da respiração. A gente vai entender o que está acontecendo aqui. Então, nós vamos começar pela inspiração. A inspiração, que eu já falei para vocês, ela refere-se ao movimento do ar, né, em direção aonde? Aos nossos pulmões. Então, gente, o que vai acontecer numa inspiração passiva, né? Numa inspiração normal? O músculo do diafragma, ele vai se contrair. Então, olha lá, ele vai para baixo aqui, ó. E aí, quando ele vai para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai tracionar esses pulmões, tá? Para baixo aqui. E aí, com isso, vai aumentar, então, o volume do sistema respiratório. E aí vai gerar uma pressão alveolar menor do que o da atmosfera e, por consequência, então, esse ar vai ser sugado do meio externo para, né, do meio externo, então, que é de maior pressão, para o meio interno, que é de menor pressão. Então, olha lá o que está acontecendo aqui, ó. O diafragma contrai, puxa, então, esses pulmões para baixo, então, aumenta esse volume do sistema respiratório, gera, então, aqui uma pressão menor do que da atmosfera e o ar, então, é sugado para os pulmões. E quando a gente realiza uma inspiração forçada, o que acontece? Os músculos intercostais, eles vão começar a atuar. Eles vão puxar a costela para cima, ó lá, o diafragma vai para baixo, a costela vai para cima. E aí, o que acontece? Vai aumentar, então, a dimensão da cavidade torácica e também o seu volume. E aí, numa respiração normal, calma, só vai ter a contração do diafragma. Ele é que vai dominar. Mas, no caso de uma inspiração forçada, vai ter o quê? A elevação dessas costelas. E aí, isso vai gerar, então, um aumento, né? Igual eu falei para vocês, da cavidade torácica, que vai resultar na diminuição aqui da pressão de dentro dos pulmões. E aí, o ar, então, vai sair da maior pressão, né, que é a atmosfera, e vai, então, em direção à menor pressão, que é a região aqui dos pulmões. E quando a gente fala do processo de expiração, o que acontece? Quando a gente se refere à expiração, ó, o que a gente vai ver agora, ó? O relaxamento, ó. Então, o músculo diafragma, ele volta para a posição dele normal, tá? Então, a expiração se refere ao movimento do ar para fora dos pulmões, né? De volta, então, para a atmosfera. Então, o diafragma vai relaxar, lá ele vai subir, tá? Vai ocorrer, então, a retração elástica, né, deste pulmão, ele vai voltar para a posição de conforto normal. A parede torácica e as estruturas abdominais também vão retornar para sua posição de descanso, o que vai, consequentemente, agir na redução do volume da cavidade torácica e vai aumentar a pressão dos pulmões, né, levemente vai aumentar a pressão do pulmão, em comparação com a atmosfera, ele vai ficar um pouco maior. E aí, o que vai acontecer, então? Com a pressão aumentada desses pulmões, vai forçar a saída do ar
para que equilibre as pressões intrapulmonar e a pressão atmosférica, tá? Então, como a pressão do pulmão vai estar maior do que a da atmosfera, vai forçar que esse ar saia para a atmosfera. Então, do meio de maior pressão para o meio de menor pressão, tá? Então, pessoal, no processo de inspiração, vocês têm que saber o quê? Que ocorre, então, a contração deste músculo diafragma, né? Ele vai para baixo, vai puxar, então, vai tracionar esse pulmão para baixo, né? Vai aumentar esse volume respiratório, vai gerar, então, uma pressão menor na região alveolar, tá? Na pressão alveolar do que da atmosfera, então o ar vai da região de maior pressão, que é a atmosfera, para a região de menor pressão, que são os pulmões. No processo da expiração vai acontecer o contrário, o músculo diafragma relaxa, os pulmões, né, voltam, então pela retração elástica eles voltam também para a posição de descanso, assim como a parede torácica, né, e as estruturas abdominais, o que vai reduzir então o volume dessa cavidade torácica e vai aumentar a pressão nos pulmões em comparação à atmosfera. Então, vai forçar o ar a deixar os pulmões e ir para a atmosfera. Então, ele vai sair da maior concentração para menor concentração, que no caso aqui vai ser a atmosfera, a fim de igualar as pressões intrapulmonares com as pressões com a pressão atmosférica, para gerar o equilíbrio. E quando a gente está praticando, né, um exercício que a gente precisa correr, que a gente vai precisar usar mais a mecânica respiratória, então que a gente vai precisar de uma inspiração forçada, por consequência, a gente vai ter que aumentar a ventilação pulmonar. E a gente vai aumentar essa ventilação pulmonar para quê? Para que o sangue ele seja mais eficientemente oxigenado nos pulmões. Então, eu aumento a ventilação pulmonar. Aqui é legal que vocês anotem também a participação desses músculos acessórios, tá? Então, aqui eu tô mostrando para vocês os músculos que vão participar, né, do processo da mecânica respiratória, e eles vão atuar aumentando o diâmetro do sistema respiratório e também aumentando a velocidade e o volume de ar. Então, nós temos como músculos acessórios os músculos serráteis anteriores, tá? Aqui, ó. Nós temos os músculos escalenos, os intercostais externos e, olha lá, o esternocleidomastoide, tá? Então, anotem aí. Músculos serráteis anteriores, músculos escalenos, músculos intercostais externos e músculo esternocleidomastoide. Vai ajudar no aumento do diâmetro respiratório, do sistema respiratório e também no aumento da velocidade e no volume de ar. Nós vamos ter também músculos acessórios que vão participar da expiração forçada. Então, nós temos aqui como os músculos acessórios da expiração forçada, os músculos abdominais e os músculos intercostais internos, tá? Então, músculos abdominais e músculos intercostais internos. E aí, para finalizar a nossa aula, a gente já conversou sobre a hematose, né, na nossa aula de sistema circulatório, mas eu quis colocar aqui para vocês, para reforçar o conceito, que a hematose vai ser, né, a troca gasosa, de uma forma mais simples, mas vai ser também esse processo do oxigênio que passa do alvéolo para o capilar sanguíneo. Então, ó, o oxigênio que sai do alvéolo e vai para o capilar sanguíneo. Então, do meio de maior concentração, né, para menor concentração. Então, usando aqui o processo de difusão.
e também do gás carbônico, que sai no sentido inverso, então que sai do deixo capilar sanguíneo e vai para o alvéolo, tá? Por meio também de difusão. Então, oxigênio que sai do alvéolo pulmonar e vai para o capilar sanguíneo. E o gás carbônico que sai do capilar sanguíneo e vai para o alvéolo pulmonar. Tá? Então, nada mais é do que a transformação do sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, em sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Isso ocorre, então, por meio da oxigenação dos pulmões. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês a respeito do sistema respiratório. Eu espero que vocês tenham compreendido. Revejam a aula quantas vezes for necessárias, respondam o nosso estudo dirigido, tá? Que eles ajuda vocês a guiar ali na questão do estudo, vocês revisarem, vocês verem se algum conceito ficou um pouco confuso de interpretar. Então, não deixem de realizar, de escrever mesmo, responder, né, no próprio caderno a questão do estudo dirigido, que é muito importante para que vocês consigam fixar o conteúdo. E eu tô aqui disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abração, uma boa semana para todo mundo.